Isso. E assim, ó, agora eu me dirijo diretamente aos servidores públicos, né? A gente precisa se apropriar desse debate, né? Então, temos aí grandes referências no país, né? É importante a gente ver as entrevistas. Miguel Nicoleles, que é um neurocientista renomado, ele tem muito a dizer a essas questões. Apesar da sua fala deixar a gente um tanto pessimista, é importante a gente se apropriar dessas falas para poder argumentar e poder estar fazendo ações de mitigação a nível local, né? Temos aí Siddhartha Ribeiro, que coloca para a gente se voltar as atenções e ouvir mais os povos originários. E quando a gente fala em povo originário, a gente está falando os primeiros habitantes desse país. A gente não está falando somente no povo indígena. Povos originários diz de sua cultura, diz de sua ancestralidade, que nós precisamos muito se apropriar, ouvir e levar isso para as ações, não, Sommer? Que nem interessava os limites territoriais dos países, né? Nem isso havia nos povos originários, né? Exatamente. Porque para os povos originários, a natureza é a própria vida deles. É irmão, é irmã, é filha. É uma outra concepção de viver. E a Nós gente fizemos lá no âmbito do GTRH7 uma discussão com os povos originários, tu lembras, Regiane? Em é de uma Camboriú, foi fantástico, né? riqueza. E daí concordo com o Sommer, a ignorância de nós, homens brancos, ditos, né, ocidentais, ditos humanizados, civilizados, a gente tem pago um preço bem grande. E todo mundo vai pagar. E todos, e todos. Não existe uma segunda opção. Não existe um segundo planeta. Agora, claro, a gente tem aí um grupo de multimilionários que realmente querem fazer a gente acreditar que tudo vai acabar, então é preciso aproveitar tudo, o aqui e o agora, e dane-se toda a diversidade, todas as vidas, salve-se quem puder. É isso que querem fazer a gente acreditar. Mas há possibilidade de mudar isso. É isso que até outro dia a gente estava dizendo que o Suassuna fala, né? Que ele é um pessimista esperançoso. Porque a obra está aí, né? E assim, como que a gente, nesse quadro todo, a gente consegue ser um pessimista esperançoso? Porque acho que quando a gente fala na questão das grandes corporações, por exemplo, bilionários nem deveriam de existir. Nem deveriam, né? Pessoas que ganham sozinhas o que a humanidade toda precisaria para comer, que é tão básico, né? Claro. E eu tenho uma conhecida que veio do norte, ali do Mato Grosso, né, centro-oeste, e ela fala, eu não entendo como que eles derrubam tantas florestas para né, plantar soja. Para onde que vai toda essa soja? Né? São florestas que são dizimadas. Então, assim, a gente sabe, são interesses corporativos, financeiros, que não atendem Enxergar o que há a por trás, maioria. né, disso tudo, né? Aí você vai ver sítios pequenos, né? A gente vê que tem e esses sim alimentam, Claro. né, a grande população. Sim, porque a produção de soja é majoritariamente para alimentar gado, né? O Brasil é o país que tem mais bois que pessoas. Então, se nós fôssemos comer todo esse plantel, né, na forma de carne, nós teríamos, cada um de nós, inclusive aquele que nasceu ontem e aquele que vai morrer amanhã, 1,3 kg de carne por dia. Então, não é, nós produzimos para o planeta, né? Então, o Brasil tem esse problema também de ser uma espécie de celeiro do mundo, e isso tudo vem em função das grandes corporações, da pressão que existe dos países consumidores e tudo mais, às custas do nosso meio ambiente, né, da nossa natureza. Veja o desmatamento da floresta amazônica, mas também da floresta atlântica, que hoje, dos 17% que havia originalmente, onde está 70% da população brasileira, apenas 2 a 3% são remanescentes, né? E aí o respeito a todas as outras formas de vida, para além da forma de vida humana. Nós temos que romper com o antropocentrismo, essa ideia de que o ser humano é o centro de todas as coisas e só ele interessa, e também
de que a natureza foi criada, né, de alguma maneira, seja de que forma, mas a serviço do homem, que nós podemos sempre ter uma visão utilitarista da natureza. Isso acontece a partir dos grandes conglomerados, mas acontece também na cabeça da pessoa mais simples que nós possamos imaginar, né? Essa visão utilitarista da natureza. Sim. Então, o respeito às outras formas de vida, o equilíbrio ambiental, ele implica na existência da nossa própria vida também, né? Nós dependemos dos serviços ambientais, do ar que é produzido, da água que nós temos, do que vem da natureza, como alimento, por exemplo, né? A natureza fornece esses serviços ambientais gratuitamente, permanentemente e o tempo todo. Então, nós não enxergamos isso, né? Mas se a gente tivesse que faltasse um pouco de ar, faltasse água para tomar, talvez a gente, em alguns lugares, a falta de água é evidente, né? Nós não temos muito esse problema aqui, mas a própria captação de água pelo SAMAI já em 3 vezes nos últimos anos teve que ser interrompida por causa da turbidez ou por causa da falta de água, né? E isso, Sommer, a questão do SAMAI é de suma importância. O nosso SAMAI ser modernizado, ter investimento, porque é um patrimônio da cidade. Jamais deve ser privatizado. E o SAMAI ele precisa dessa renovação, dessa modernização, que faz tempo que não é feito. A restatização, né? Restatização do que foi terceirizado, né, como a questão do saneamento, né, do esgotamento sanitário. Mas uma das questões que saíram foi muito relacionada à água, à qualidade dessa água. Tem bairros que ficam sem água, que a água não chega. Isso é um absurdo para uma cidade. É ridículo até, e é irônico você falar de Vale Europeu aqui. Porque se a gente for ver, a gente está indo até contra o que já está acontecendo na Europa. Que na Europa já é proibido construções verticais acima de tantos andares. Claro. Na Europa já estão revitalizando e resgatando os rios. Recolocando a mata ciliar, né? Então, o que é isso? Né? Faz-me rir esses chavões que usam para Blumenau. Então, uma das questões bem fortes que saíram de propostas é realmente o fortalecimento do SAMAI, a modernização e a não privatização. Isso é de suma importância. Eu acho que isso que tu traz, Regiane, é importante o servidor se atentar quando a gente, né, porque tu falando assim, eu lembro do que a gente construiu na pauta de reivindicações, né, da nossa campanha salarial. E que o servidor precisa ter isso muito claro, da importância da representação do seu local de trabalho, justamente para trazer essas pautas, e como a gente precisa construir coletivamente. E que as nossas pautas, elas não vão estar somente na database, que é ali em maio. Claro. A gente tem que permanentemente estar fazendo essas cobranças, então por isso a importância das mesas de negociação também, né? Então o servidor, ele precisa estar atento a esse debate. Eu sou da saúde, não tem nada a ver com o SAMAI. Tem sim. Porque tu também é morador dessa cidade, tu não só trabalha nessa cidade, tu mora aqui, tu tem os teus familiares aqui, sabe? E, claro, pensando coletivamente numa cidade que a gente deseja, né? Então, às vezes a gente percebe aqui, enquanto dirigente, que o servidor, ele parece que entende que a campanha salarial ela é apenas ao financeiro, mas a gente tem que estar atento a essa defesa da política pública que nós executamos e que nós também utilizamos, sabe? Às vezes parece que isso está descolado. Sim. E eu fico muito incomodada Sim. com isso, porque é um cenário assim, como que tu não vai te importar com a tua unidade de saúde? Não, eu não uso o SUS. Não, tu usa. Sim. Né? Sim. Não usa, talvez tu não utiliza a tua unidade de saúde, Sim. mas tu utiliza o SUS em toda a sua amplitude que tem. Então é isso, sabe? Fazer esse exercício desses desdobramentos, Sim. né? Sim. Do SAMAI, né? Do transporte público que a gente estava falando antes. É tudo, Sim. parece que fragmentado, mas não é. Tudo se conversa. A gente precisa ir mudando essa lógica. Me parece que isso está muito presente, assim, não, é o meu lado aqui, tá tudo certo, então não vou me envolver. Mas não, parece que tem uma fragmentação. Que assim, traz não também sei se- desunião, né, da nossa categoria Claro, também. Né? Mas exatamente. eu penso que essa lógica é que impera, né, em todos os tempos. Sim, né, esse pensamento fragmentado.
eu vou defender aqui o meu. Aham. Se esquece que todos os outros eixos também faz Sim, parte do sim, seu viver, sim. do seu cotidiano, né? Então, assim, falando, né, pegando esse gancho, quero aqui falar do sindicato, que eu também sou representante sindical já há muitos anos, e, na verdade, sou sindicalizada desde que entrei no serviço público, porque, gente, não há avanço sem luta coletiva. Não. Não há. E não adianta o servidor ficar lá na sua unidade reclamando da sua condição. Não adianta se não vem para a luta. E quanto mais gente vir para a luta e se apropriar de tudo o que está acontecendo ao seu redor e que isso vai impactar em algum momento na sua vida, e vir para os espaços de discussão, de debate, de luta, né? Então, quero aqui dizer também que é muito importante o espaço do sindicato, é muito importante o que está sendo construído e dando voz ao servidor também. Esse programa é muito importante. Claro. Eu penso assim, eu vejo outras categorias, às vezes, que reclamam da sua condição. Eu digo, comece a construir do sindicato, porque vocês não vão adiante, né? Ter essa crítica, essa visão crítica que a gente constrói nas assembleias. Mas veja, a nossa pauta de reivindicações, são cerca de 100 reivindicações construídas ao longo dos últimos anos com os representantes dos setores. Ela tem majoritariamente temas que não são financeiros, né? Sim, Mas a sim. gente sempre acaba, e o próprio sindicato se vê assim, muitas vezes em estado, a ter que valorizar a pauta financeira, quando nós devíamos avançar para outro sentido. O serviço público é muito mais do que isso, né? Exatamente. E é isso que para mim é enriquecedor, que nos difere talvez da luta de outros trabalhadores de empresas privadas. Porque quando a gente luta e a gente reivindica, a gente está reivindicando para a gente, mas para toda uma população. Claro.